dia, paz do Senhor Jesus. Vamos aqui mais uma vez para estarmos meditando acerca da palavra do Senhor, que é o objetivo desse canal, de incentivar a leitura da palavra, das escrituras, não só a leitura, como a meditação, o estudo. E dentro desse assunto, por que estudar a Bíblia, né? Por que ler, por que meditar? Eu vou estar compartilhando mais uma passagem para reforçar aquilo que Deus deixou escrito para nossas vidas acerca desse assunto. E com certeza esse vídeo vai falar o seu coração, então que você compartilhe, que você deixe um like, que você se inscreva neste canal, que é importante para que eu possa continuar fazendo esse trabalho em nome de Jesus. Eu vou estar lendo em 2 Timóteo, no capítulo 3, e se você puder, você acompanha a leitura na escritura, que é importante. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E 17 diz, completando, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Paulo, instruindo a Timóteo, que era um jovem responsável pela igreja em Éfeso, acerca da importância e da autoridade da Escritura. Tem uma teologia do Wayne Grudem, Entenda a Fé Cristã, que é uma teologia a alguém. Então, através da Escritura, Deus nos transmite conhecimento sobre Ele mesmo, sobre a nossa posição em Cristo Jesus, por exemplo, sobre o pecado, sobre a injustiça, sobre a graça, sobre a salvação. Então, ele vai, através da Escritura, nós comunicamos, nós recebemos conhecimento da parte de Deus. O versículo também diz que ela é apta para redarguir. Redarguir significa dar resposta, fazer uma argumentação. Então, às vezes, nós somos questionados acerca da nossa fé, e é importante que você argumente em cima da palavra, em cima daquilo que a palavra diz sobre a fé. Por exemplo, a fé, o significado de fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, você argumenta sobre fé usando a Escritura. Ele diz também, nesse verso 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que ela é apta para corrigir. Corrigir significa modificar para um comportamento melhor. Então, nós confessamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, mas através de lermos a Escritura, de ouvirmos na escola dominical, nos cultos da igreja, até mesmo num culto doméstico ou na sua leitura diária, ela vai formando o seu caráter, porque ela é viva, porque é a palavra de Deus, ela foi inspirada. Por isso que ela não é uma palavra qualquer. Quando você ouve, quando você lê, quando você medita, ela tem o poder, por ser viva, de transformar o seu caráter, o seu coração. E ele diz também, nesse verso 16, que a Escritura ela é apta para instruir. Instruir significa formar o espírito de alguém com lições. Ou seja, a Escritura, Jesus, por exemplo, ele usava parábolas. Né? Nos 4 evangelhos, nós vemos Jesus dando lições de vida. Então, usando parábolas são comparações, usando o Velho Testamento, que era o que ele tinha à mão também, mas a Escritura em si, ela é recheada de lições práticas. Por isso que ela não é para ser somente lida. Você tem que colocar em prática essas lições. Você colocando em prática, você vê resultados na sua vida, no seu comportamento, no seu caráter, no seu entorno. Tendo como objetivo de que todo homem ou mulher de Deus seja, continuando o versículo, no versículo 17 ele diz que ele é apta para essas coisas, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, são 3 coisas.
O objetivo da Escritura, ela é apta para essas coisas a fim de que aquele que recebe, aquele que ouve, aquele que lê, aquele que medita, seja o quê? Perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Obras preparadas de antemão pelo Senhor para que andássemos nela, para que pudéssemos ter um comportamento diferenciado no meio de uma geração corrompida. Por isso que a Escritura diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, mas não na nossa própria capacidade, na nossa própria suficiência, mas através de sermos instruídos pela palavra, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas que fazem a diferença aonde você chega. Como nós, no vídeo anterior, lendo o Salmo 1, que fala que você não se assenta na roda do escarnecedor, por quê? Porque você sabe que ali vai sair conversas que não vão agradar a Deus. Então você abre mão de certas coisas por causa dessa instrução recebida na Escritura. Em Efésios, no livro de Efésios, eu vou na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 9, diz assim, Efésios 4, versículo 9 ao 16. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, falando de Jesus, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, ou seja, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, o objetivo dele, né, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele também deu dons, capacidade a várias pessoas, a cada um de nós ele deu dons para o aperfeiçoamento dos cristãos para o ministério, para que você fosse útil no ministério. Jesus, lá em Atos, antes dele subir aos céus, ele disse aos discípulos, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, e na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então, a obra do ministério de Jesus é pregar o evangelho a toda criatura. Mas para isso você precisa ser o quê? Aperfeiçoado. Mesmo aqueles que têm, por exemplo, o dom de ensino, que é um mestre, que é um doutor, ele precisa o quê? Estudar, ele precisa se aperfeiçoar. E isso é através do meditar na Escritura. É através de conferir coisas espirituais com coisas espirituais, como dizia um pastor que na igreja que eu congreguei. Então, o Senhor, ele deixou as Escrituras, não foi para o enfeite. Não foi para você colocar como pessoas, abre no Salmo 91, coloca lá na mesa, na estante da sala e deixa ali para expulsar os espíritos malignos. Não. Ela foi colocada para que você meditasse nela, para que você estudasse a Escritura, que através desse estudo você seja aperfeiçoado por ela. Por isso que no verso 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo diz que ela é apta para o ensino, para a argumentação, para a correção e também para a instrução. Mas isso só ocorre se houver o manuseio das Escrituras. A escola dominical, ela foi criada uma inspiração de Deus nas igrejas para que você frequente, para que você leia, para que você se aprofunde em cada tema, em cada assunto, e ali você vai adquirindo informação e também vai sendo transformado. Né? E em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu vou ler também aqui com vocês, Lucas, capítulo 10, no verso 42, e diz assim, e quando vinha chegando, o demônio o derribou, o convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse a seus discípulos,
ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Ela é viva, ela é inspirada, porque ela não pode ser compreendida de forma natural. Os discípulos, mesmo sendo companheiros de Jesus ali diariamente, ainda não terem recebido o Espírito Santo, que é aquele que nos dá a instrução, que nos dá a revelação da Escritura, muitas coisas que Jesus falava, eles não entendiam, eles não compreendiam. Não é porque a pessoa não quer compreender, é porque precisa de revelação. Por isso que a Escritura, ela explica a Escritura. Não adianta tentar interpretar através da lógica do raciocínio humano. É preciso a meditação em espírito, em oração, buscando, em jejum, em consagração e pedindo a Deus a revelação. E aí ela vem para a glória do nome do Senhor, para que possamos o quê? Sermos aperfeiçoados. E também aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4, vamos abrir lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Eu vou ler a partir do 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o próprio Jesus, em carne, quando esteve em carne aqui neste mundo, ele usava a Escritura para combater as tentações do inimigo. Mas para você usar a Escritura contra as astutas ciladas de Satanás, contra as tentações, sugestões malignas, você precisa conhecer a Escritura. Ele citou aqui uma passagem da Escritura, assim como logo mais à frente ele vai citar o Salmo 91 também. O próprio diabo, Satanás, ele usa o Salmo 91 para tentar Jesus. Ele diz assim, no versículo 8, ele diz: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles, e disse-lhe, não, desculpa, é outro versículo. O versículo 6, ele diz assim: Disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele está lendo, o diabo está usando o Salmo 91. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Ele usou até o versículo pela metade, mas ele usou uma passagem da Escritura para tentar Jesus. E assim ele faz até hoje. Ele cria uma situação que aparentemente é correta. Mas se você tem conhecimento da Escritura, você usa ela como arma, como está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que ela é a nossa espada, a espada do Espírito. No Evangelho de João, capítulo 6, vamos lá em João. João, capítulo 6, verso 57. Diz assim: Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Por que Jesus disse de mim se alimenta? Porque em João capítulo 1 diz que Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Hebreus, no capítulo 1, diz também que o Senhor falou muitas vezes aos pais pelos profetas, mas que hoje ele nos fala pelo Filho. Então, temos que nos alimentar de Jesus, que é a própria palavra revelada. Ele é o nosso alimento. Por isso que ele já falou lá, que nem ele falou para o diabo: nem só de pão o homem
viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ela ainda também é o teu alimento, alimenta o teu espírito, porque um espírito fortalecido, ele subjuga a carne, porque a nossa carne não se converte. Ela é corpo de imundícia, ela é corpo de humilhação. E João capítulo 6, continuando aqui, a partir do verso 67, diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, nesta manhã, essa é a mensagem que o Senhor me deu para compartilhar com vocês, que devemos insistir, persistir em ler as Escrituras, em conferir coisas espirituais com coisas espirituais, em ter uma vida diária de devoção, de oração, em participar de escolas dominicais, de seminários, de ter interesse pela Escritura, porque ela é a palavra de Deus e ela é o teu alimento diário, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe ricamente e que você seja próspero em todos os seus caminhos para a glória de Deus. Amém e até a próxima.